Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo é o capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 5. E peço que você, mesmo assentado, mas com toda a reverência, esteja acompanhando aí o que diz as Sagradas Escrituras. Êxodo, capítulo de número 3, dos versículos 1 ao 5. Na minha Bíblia, está intitulado assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Escrito assim está: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Do meio da sarça, e vendo o Senhor que ele voltara para ver Deus, do meio da sarça, chamou-o e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5 para concluir. E Deus continuou, 2 pontos: não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar uma vez mais. Pai Santo, Deus bendito, aprove o Senhor na noite de hoje descortinar diante dos nossos olhos esse texto, a tua palavra. E como está intitulado, o Senhor falou com Moisés nesse dia, no meio de uma sarça. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco hoje também, porque necessitamos ouvir a sua voz. Todo empecilho caia por terra, todo laço, toda seta, toda barreira, toda artimanha de Satanás, inimigo de nossas almas, para roubar a nossa atenção, para nos tirar espiritualmente de dentro desse santuário, seja repreendido em nome de Senhor Jesus. E que o teu Espírito Santo, esse que habita em nós, desvende os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, pois queremos ver e ouvir a sua voz. E mais que isso, queremos conversar com o Senhor. É o que te pedimos, agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele dá início ao ministério de Moisés. Porém, essa é uma história que talvez não seja conhecida de todos. Talvez alguma pessoa que vai nos ouvir, nos assistir, também não conhece essa história. E para você que já conhece, sabe o que vai acontecer, qual é o desfecho dessa história, eu queria te pedir licença para que eu pudesse contar a história para aquele que ainda não conhece, para aquela que ainda não tem de fato, vamos dizer assim, uma certeza, uma convicção, um conhecimento de quem é essa pessoa, esse personagem, e qual era a incumbência, qual era o seu ministério que daria começo a partir de agora. Pois bem, nós precisamos voltar a alguns capítulos e nós iremos chegar no capítulo 37 do livro de Gênesis,
onde nós vamos achar ali o fatídico capítulo de um dia muito triste na vida de um jovem, a saber, José. José tinha seus irmãos, e eram 10 irmãos, ou melhor, 11, mas 10 irmãos mais velhos ou maiores que ele, filho das concubinas do seu pai e filho da mulher de seu pai, a saber, a Lia. Então, esses irmãos, eles começam a observar que José era o queridinho do papai. Eles então começam a entender de que José estava conquistando, conseguindo a atenção, o carinho, o apreço do pai, o qual eles não tinham. A título de informação, nenhum dos irmãos de José, historicamente comprovado, sabia ler e nem escrever. E José já lia e escrevia. O fato é de que José trazia algumas informações dos seus irmãos ao apacentar o rebanho do seu pai, que isso entristecia o coração do velho Jacó, mas enchia de muita raiva e de inveja e de ira os seus irmãos. E um dia eles arquitetaram pensando em matar José. E aí o primogênito, Rubem, chama os seus irmãos e diz assim: olha, não matemos ele, para que não haja culpa de sangue nas nossas mãos. E então Rubem, junto com Judá, o quarto filho, diz assim: vamos vender ele, porque vendendo ele nós vamos conseguir ganhar algum dinheiro, algum recurso. Mas além de eles serem analfabetos, eles também não tinham muito valor ou muita noção do que era dinheiro. A Bíblia vai dizer então que vai passar uma caravana dos ismaelitas que iam em caminho do Egito para negociar. Eles eram mercadantes, ou seja, eles eram pessoas que negociavam, eles eram pessoas que estavam acostumados a comprar e a vender. Só que me chama a atenção que essa caravana, diz a Bíblia, que era dos ismaelitas. E da onde descende essa tribo? Dos ismaelitas, se não de Ismael, o primeiro filho de Abraão, não Abraão, Abrão ainda. Entendam então de que José está sendo vendido pelos irmãos para uma caravana que era de seus primos. E ele então estava sendo traído 2 vezes, a primeira pelos irmãos, seu sangue, e a segunda pelos seus primos, que também eram meio irmão do seu pai. Essa dupla traição vai fazer com que José seja vendido e chegue até o Egito. E eu quero que você redobre a sua atenção, por quê? Porque do capítulo 37 do Gênesis até o capítulo 50, nunca mais Deus falou com o povo. Porém, aonde José estava, diz a Bíblia e não eu, que tudo que ele fazia prosperava, aonde ele botava a mão crescia, a tal ponto que não só na cadeia as pessoas reconheciam que Deus era com ele, como também o próprio faraó um dia reconheceu: Deus é na vida desse homem. Agora ele passa de escravo a ser administrador da prisão. Na casa de Potifar ele chegou a ser o mordomo mor, o chefe da casa, mandava em tudo. E agora ele assume um posto que até então não existia, e depois dele também não existiu. O único governador do Egito, a saber, José, chegou escravo, mas não permaneceu escravo lá. Quando ele interpreta o sono do rei Ramsés, ele vai alcançar a cadeira que ainda não existia, e Ramsés vai criar para ele, a tal ponto de Ramsés dizer assim: olha, esse aí agora é Zafenate-Panéias, e é ele que depois de mim manda em tudo e em todos. E pasmem, até no faraó, que se faraó tivesse no trono ele era rei, mas se ele descesse do trono, o José mandava nele. O fato é de que 30 anos se passaram para que ele alcançasse isso.
Ou melhor, ele tinha 30 anos. E agora ele alcança esse cargo. A fome chegou. E após a fome chegar, segundo ele tinha interpretado o sono, as tribos, os países próximos começaram a ouvir que tinha comida no Egito. E começam todos a irem para o Egito. E é nessa ida para o Egito que os seus irmãos descobrem que José não só ainda estava vivo, como era agora a segunda maior pessoa da potência mundial, que era o Egito, que dominava tudo. Então, José perdoa os irmãos, concilia-se com seus irmãos, libera o perdão, manda buscar o seu pai Jacó. E agora, o Israel de Deus, o povo de Deus, a nação santa, está morando no Egito, não como escravo, mas como convidado de honra. Agora, o povo de Deus ocupa uma terra muito próspera, que Faraó manda José dizer assim, ó, escolhe o melhor lugar para dar para sua família, para sua parentela, e eles agora vão viver lá. Ramsés morre, e após a morte de Ramsés, eu acho isso interessante, o texto bíblico vai dizer de que o Faraó que assumiu não conhecia José e nem a história de José. Aí isso mexe comigo. Por quê, pastor? Porque se eu pegar, e as crianças não estão mais aqui, mas se eu pegar uma criancinha dessa aqui da igreja, de 10, 11, 12 anos, e perguntar para ela assim, quem descobriu o Brasil? Sabia de uma coisa? Eles vão acertar essa resposta. Pergunta dificílima deles, sabe por quê? Tem mais de 500 anos. Fabrício, como pode então um acontecimento com mais de 500 anos, se eu perguntar para uma criança de 10 anos, ela saber a resposta? É impossível esse faraó, que assumiu depois de Ramsés, não conhecer a história do maior governador e do único governador. Mas o fato é de que isso tudo estava cooperando, colaborando, corroborando para o período de silêncio, que Deus não falava. E aí então, Joquebede com Arão vão conceber e vão dar à luz a um filho. E esse filho vai nascer, e a Bíblia vai dizer que era lindo, era belo, era formoso. Só que nasce exatamente num período onde o faraó estava com medo do povo de Deus, dos hebreus tomarem o Egito, porque o povo tinha se multiplicado grandemente, e ele sabia da força desse povo, ele sabia da potência desse povo, então ele dá uma ordem às parteiras. Ele chama duas parteiras, que eram chefe das parteiras, e diz assim, olha só, todo menino homem dos hebreus que nascer, vocês matam. E diz a Bíblia, que elas temeram a Deus e não fizeram isso. De maneira que Moisés nasce num período debaixo de um decreto de morte. Joquebede então vai cuidar de Moisés, e diz a Bíblia que por 3 meses Moisés ficou dentro de casa. 3 meses que essa criança dentro de casa, e você que é pai, você que é mãe, assim como eu sou pai, já cuidei de criança e tenho hoje meus 2 netos, eu sei que uma criança, quando ela quer chorar, ela vai chorar. Por mais que você fale para ela não chorar, por mais que você anime, por mais que você balance, ela vai chorar. E aí, dependendo do porquê que ela está chorando, se for fome, você tem que dar comida. Se quiser brincar, você tem que fazer brincar, tem que deixar brincar. Porque senão você não vai conseguir fazer com que essa criança pare de chorar. Então, por 3 meses, nós temos na Bíblia um menino que não chorava. Só que ele começa a crescer, e a sua mãe então entende que esse menino vai crescer e vai chegar ao conhecimento dos guardas que ela tem um menino homem, e eles vão matá-lo, a espada ou a lança. Então ela arquiteta um plano, olha, chama Miriam, fala, Miriam, vamos pegar um cesto, vamos calafetar, batumar ele por dentro e por fora, de pinche, e depois nós vamos envolver o menino em uma manta de lã, vamos colocar dentro do cesto, vamos cobrir o cesto, e vamos levar esse menino para o rio, e vamos soltar o cesto no rio. Pensa,
Como deve ter sido difícil isso para essa mãe. E então ela salta esse cesto no rio. Diz a Bíblia que Miriam acompanhava de longe. Ela passou a vigília da noite acompanhando o desfecho, andando, sem se preocupar com os perigos da noite, sem se preocupar que de repente poderia ser atacado por algum animal. E esse rio nada mais é que o rio Nilo, onde os maiores crocodilos, os crocodilos mais ferozes e mais bem alimentados, porque era alimentado pelos inimigos de Faraó. E ela está ali, quem sabe com um caniço, com a vara de bambu, empurrando o cesto, quando o cesto se agarrava em algumas gigogas, quando o cesto ficava preso no canto do rio, talvez até para bater em algum animal que se aproximava do cesto, para espantar algum crocodilo. O fato é que ela fica olhando, e de longe ela vê a princesa, a filha do faraó. Ela está vindo para se banhar como de costume com as suas donzelas. E então ela não entra na água. Por quê? Porque se tiver que morrer, vai morrer as escravas, as serviçais. Ela manda com que as serviçais primeiro entrem na água. Claro, se o crocodilo estiver ali, vai pegar quem? As serviçais. Então elas vão. De repente ela observa um cesto, escuta o choro, pensa ser algum bicho, dá ordem para outra serviçal, corre lá e pega. Ela vai lá e pega, e traz e abre o cesto, e ela encontra um menino. De repente, quando ela pega aquele menino chorando, com fome, assustado, com medo, estranhando até as pessoas que estavam à sua volta, no meio desse choro, desse medo, um rosto aparece, e era um rosto conhecido, e esse rosto chega até essa princesa e diz: olha só, eu conheço uma hebreia que está amamentando, se você quiser, eu posso chamar ela, e ela pode dar de mamar a esse menino. E então, a filha de Faraó aceita, e Joquebede agora vai amamentar o filho que era dela, e a princesa vai pagar a Joquebede para fazer isso. Eu gosto de pregar sobre esse tema, onde eu digo que Deus é tão bom que Ele às vezes nos paga para fazer aquilo que nós faríamos de graça. Sabia que ela amamentou esse menino 3 meses de graça, sem ganhar nada? Agora Deus é tão bom que não só preservou e poupou a vida do menino, como agora vai pagar ela para amamentar o filho. E aí Moisés passa um período com a mãe, e agora ele está inserido dentro do palácio. E dentro do palácio ele vai ser instruído em todas as ciências. Moisés era poliglota. Moisés dominava todas as artes, todas as ciências. Moisés conhecia de tudo, desde a botânica quanto da medicina. Moisés era um cara. Moisés estava sendo preparado para assumir o trono. Por quê, pastor? Porque todos nós sabemos que Ramsés um dia iria morrer. E se Ramsés morre, o filho de Ramsés assume. Se o filho de Ramsés morre, quem vai assumir é o filho da princesa. E quem era o filho da princesa? O hebreu, que agora era criado no palácio por 40 anos como príncipe, vivendo na maior regalia. Só que um dia ele está saindo ao campo para conhecer o seu território, para tomar conta ou para tomar conhecimento do tamanho das terras que ia ficar sobre o seu domínio. De repente ele observa uma cena. E que cena era essa, pastor? Era um egípcio maltratando um hebreu. Aquilo doeu no seu coração, aquilo doeu na sua mente, porque ele sabia que fazia parte desse povo e que agora esse povo estava sendo humilhado e maltratado, chicoteado, ofendido pela mão dos egípcios. E diz a Bíblia que ele vai matar esse egípcio. Cava um buraco na areia, enterra o egípcio e vai embora. No outro dia ele volta. E quando ele volta, nesse mesmo lugar, ele encontra 2 hebreus brigando. 2 irmãos. Então ele vai intervir, ele vai separar a briga. E ele diz: aí, o que vocês estão fazendo aí? Para com isso. De repente um hebreu se levanta e diz: ué, quem te constituiu rei sobre nós? Acaso tu vai nos matar, como fez com o egípcio ontem? Moisés temeu pela sua vida, porque sabia que a notícia iria chegar no ouvido de Faraó, como chegou. E Moisés foge. E agora do palácio, das riquezas, agora onde ele era servido, ele não mais tem esse luxo, ele não mais tem esse conforto, ele vai andar pelo deserto. E diz a Bíblia que depois de um tempo andando no deserto, ele vê um poço. E ele para perto desse poço, mas ele não tem como tirar água. De repente, o silêncio se quebra, com alguns animais se aproximando do poço. De repente ele olha e ele vê 7 moças chegando próximo do poço para tirar água para elas, para os afazeres domésticos e para dessedentar o rebanho. De repente ele observa que os outros pastores também estão chegando. E esses pastores expulsam essas meninas.
eles desdenham delas. Por quê? Porque eles queriam que elas se afastassem, tiravam elas de lá, e aí eles iam dar água aos seus animais, eles iam beber da água, eles iam pegar água para eles, e depois, se sobrasse água, era elas. Moisés, quando vê isso, ele, mais uma vez, ele vai ficar indignado com aquilo. Ele fala, não posso aceitar isso. E ele vai lá, interrompe essa afronta e bota os outros pastores para correr. Ele agora não só vai beber água, como vai dar água para as 7 moças, vai dar água para os animais, vai tirar água para levarem para casa. E diz a Bíblia que elas chegam em casa. O pai pergunta, por que vocês chegaram mais cedo? E ela diz assim, estávamos no poço e de repente um homem se aproximou, não deixou com que os outros pastores nos humilhassem, nos agredissem, nos ofendessem, e como nós chegamos primeiro, ele expulsou os outros pastores e fez com que o nosso rebanho bebesse primeiro, fez com que nós bebêssemos dessa água mais fresca, fez com que nós tirássemos dessa água mais limpa, a primeira água, e trouxéssemos para casa. Por isso nós chegamos em casa. E o seu pai chamava-se Jetro, sacerdote de Midian. Jetro então diz, o que vocês fizeram que deixaram esse homem para lá? Traz esse homem para minha casa. Esse homem fez algo bom para vocês, então vocês têm que dar pão a ele, tem que dar água a ele, tem que oferecer repouso, e se ele não tiver para onde ir, ele vai ficar conosco. E então elas voltam lá e trazem o Moisés, apresenta Moisés a Jetro, e Moisés ficou naquela casa. E diz a Bíblia que Moisés casou-se com uma filha de Jetro. Agora o texto começa e aí a gente chega na história. O que Moisés está fazendo? Apacentando um rebanho. Pensa, o rapaz era príncipe, estava lá, sendo servido. Agora ele está servindo. Pensa, ele estava no Egito, ele era o cara. Agora ele está no deserto, ele serve para o cara, que é Jetro. Por quê? Porque Jetro é o sacerdote. E nesse silêncio, nesse período em que Deus não falava, se Deus tivesse que quebrar o silêncio, se Deus tivesse que falar, era sempre através de Jetro e não do Moisés, porque Jetro era o sacerdote. Só que eu tenho aqui uma tese. Eu não acredito que Deus, por esse tempo, não falou. O que eu acredito é que esse povo andou tão longe de Deus que eles não mais conheciam a voz do seu Deus. É por isso que João, quando vai escrever, o evangelista, ele diz isso, olha, o pastor, quando ele fala, as ovelhas ouvem a voz e elas conhecem a voz do seu pastor. É como você recebeu uma ligação e do outro lado a voz é conhecida e você saber que a pessoa que está falando contigo, quem é a pessoa que está falando contigo. É mais ou menos assim. É você tá passando em um lugar e de repente alguém grita o teu nome. Você ouve o teu nome, você identifica a voz e antes que você veja a pessoa, você sabe quem é. Só que o povo está tão distante, está tão longe, está tão embebedado numa cultura que não era deles, está tão inserido dentro de um contexto que não fazia parte da sua vida, que eles estão com os ouvidos impedidos, ou melhor, não reconhecendo a voz do seu Senhor. Mas Deus estava falando, e como é que eu posso afirmar isso? Através do Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus, e a terra anuncia, ou seja, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus em todo tempo está falando. Somos nós que não ouvimos a Ele. Às vezes, preocupados e ocupados com o nosso dia a dia, com o nosso corre-corre, na nossa correria, nós não conseguimos ouvir, ou nós não conseguimos discernir a voz de Deus. E é nesse contexto que Moisés se encontra. 40 anos no deserto cuidando de um rebanho, 40 anos no deserto cuidando de bicho, de animal, que não era dele, era do sogro. Talvez a Bíblia não diz isso, mas nesses 40 anos, Moisés deve ter se perguntado: aonde está Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não se manifesta? Por que eu não vejo? Por que eu não ouço? Talvez nesses 40 anos uma série de perguntas, de questionamentos, de dúvidas possam ter surgido diante de Moisés.
Mas em um dia normal, em um dia comum, em um dia corriqueiro, em um dia de trabalho, como outro qualquer, Deus muda o cenário e Deus pode mudar o seu dia. Eu não sei como começou, eu não sei o que você está passando, mas eu sei te dizer e posso te dizer categoricamente, sabe o quê? Que hoje pode ser o dia que Deus marcou um encontro contigo, para fazer com que você veja Ele de uma forma com que você nunca viu, para que você ouça Ele de uma maneira que você nunca ouviu. É isso que está acontecendo aqui. Por quê? Moisés está cuidando, está envolvido. De repente, Moisés, de canto de olho. Eu tenho um cachorro que ele é filhotinho, está com 11 meses. O Diamante conhece ele. Um salsicha. Aí, é igual o celular, Arthur, só com o meu mauzinho um pouquinho. Aí quando ele está fazendo alguma coisa que eu identifico, aí ele dá uma paradinha e fica me olhando assim de canto de olho, assim, fingindo que não está me vendo. Eu estou vendo que ele está olhando. Aí eu tiro o olho dele, ele começa a fazer de novo. Aí quando eu olho, ele para. Moisés está aqui trabalhando, está cuidando do rebanho. De repente algo surge no canto do olho de Moisés. Moisés vê a sarça ardendo em chama, e ele está aqui cuidando do rebanho. Toca um para cá, toca outro para lá, mas o olhar de canto de olho, Moisés está atento ali. De repente diz o texto, não eu, que Moisés se virou. Meu irmão, minha irmã, quando ele se vira, ele vê a sarça ardendo, queimando, chama para todo lado, e de repente o anjo do Senhor está naquela sarça. Talvez nos céus uma legião de anjos está postando. Olha, postando não, que no céu não tem aposta, está pensando, Moisés vai se virar. Moisés vai se virar, talvez até com plateia. Se vira, Moisés, se vira. Olha para lá, Moisés, olha para lá, Moisés. Chega de olhar para o trabalho, Moisés. Chega de olhar para as atividades durante o dia, Moisés. Chega de olhar para esse seu dia que você tem vivido 40 anos, Moisés. Para de olhar um pouquinho para cá, se distancie disso e olhe para lá. E diz a Bíblia que quando ele orou, ele olhou, Deus desceu. Eu sei que você não entendeu. Mas Deus desceu aonde Moisés estava. Base bíblica. Lembra do Adão? Deus descia ou não descia todo dia na viração do dia para conversar com Adão? Até o dia em que Adão caiu, pecou. Deus nunca mais falou com Adão. Nunca mais. Então Deus desceu, o texto está dizendo, na chama. Agora Moisés se virou, viu, e quando ele pensa, eu vou até lá, o texto está dizendo, eu vou ver o que é isso. Tem algo ali diferente, tem algo que fugiu do normal. O que está acontecendo? Eu preciso ver isso. E aí Deus desce e brada de dentro dessa chama, dessa sarça que ardia e que não se consumia. E Deus diz, Moisés, Moisés. Aí ele poderia dizer, eu era o futuro sucessor do trono do Egito. Eu sou versátil nas ciências humanas, eu sou conhecedor de ervas, eu sou conhecedor de tudo, eu domino tudo, eu sei de tudo, eu era o príncipe. Não. Ele só diz, eis-me aqui. Pensa, por que é que Moisés só responde, eis-me aqui, se era um período de silêncio, 40 anos. Para quem é casado, depois do adultério e de agressões verbais e físicas, o que mais destrói um relacionamento, acaba com qualquer relacionamento, é o silêncio. Eu era de uma família com muitos irmãos. E meu pai brigava muito com minha mãe. Já contei algumas brigas aqui. De maneira que ele brigava, eu ficava de mal. De mal, parava de falar. A casa era pequena, 4 cômodos. Nós já éramos ali uns, 5, 6 crianças. Chegamos a 9 uma época.
E aí, quando meu pai queria alguma coisa da minha mãe, eu tinha um irmão que era mais velho que eu 1 ano, ou era esse irmão ou era eu. Ele chamava: Paulo, ô Marco, vem cá, vai lá, fala pra tua mãe preparar roupa tal, com isso, com aquilo, com toalha, com não sei o que, papapá, pepepé. E aí, quando eu chegava às vezes no quarto para dar notícia, a minha mãe já está separando a roupa. Eu pensava, será que ela está lendo o pensamento do velho? Era não, ela ouvia, porque a casa era pequena. O que eu quero dizer para você é de que esse período Moisés não ouvia nada, era silêncio. E agora ele vai quebrar o silêncio dizendo: eis-me aqui. Algumas coisas me chamam a atenção, e a primeira, que Moisés estava trabalhando, estava cuidando do rebanho, estava cuidando de coisas que não eram nem sua, que talvez não tinha nem salário. Mas sabe aquele dia que você está encostado no fogão, fazendo uma comida, temperando, refogando alguma coisa, um dia normal como outro qualquer, de repente Deus pode estar fazendo um sinal do teu lado, mas você não consegue ver. Às vezes você pode estar fazendo uma massa, pode estar pintando uma parede, pode estar numa máquina de costura, e Deus está se manifestando, mas você não consegue ver. Moisés dá então aqui a primeira lição para nós nessa noite: que os nossos afazeres domésticos e seculares, eles não podem roubar de nós a atenção que é do Senhor. Porque se nós dedicarmos todo o nosso tempo e toda a nossa atenção ao nosso trabalho, nós não conseguiremos ver, nós não conseguiremos ouvir. Portanto, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que nós temos que trabalhar, mas esteja atento aos movimentos que Deus pode estar fazendo no seu local de trabalho, aos movimentos que Deus pode estar fazendo dentro da sua casa. Pode ser uma enfermidade essa sarça que está ardendo e você não entendeu ainda. Deus está movimentando, Deus está balançando, Deus está agindo, só para você olhar para Ele, para você falar: eis-me aqui. Moisés dá essa lição para mim e para você nessa noite, porque ele para o que está fazendo e olha. E aí, eu acho isso interessante, que quando ele para o que está fazendo e olha, Deus se movimenta em direção a ele, porque Deus desce e Deus pisa na terra. Então a segunda coisa que Moisés nos ensina é de quando nós estamos dispostos a ver o Senhor, nós também estamos dispostos a ouvi-lo. Só que tem um problema. Quando Deus manda, você sabe que Ele te mandou, você tem que obedecer, você não vai contestar uma ordem. E Deus dá uma ordem para Moisés. Deus diz assim: Moisés, tira essa sandália dos teus pés, o lugar que você pisa é santo. Meu irmão, se é deserto, nós lemos, calor escaldante, 50 graus. Agora, não bastasse isso, tem uma sarça queimando, tem uma sarça ardendo em brasa, em fogo. Todo esse território vai estar mais quente ainda. Imagina então uma pessoa com pé fino, porque andava calçado, agora ter que ficar descalço numa areia, numa terra quente. É a mesma coisa você ir para a praia. Aqui em Mauá não tem como fazer isso, porque a orla é pertinho, né? Você que mora na beira da praia sabe disso, né? Mas na praia, se você estiver muito longe da orla, você não consegue sair do seu lugar descalço até chegar à água. É perrengue, meu irmão. Se você der mole, você se queima, você se arrebenta. Aí Deus dá essa ordem para Moisés absurda. Mas sabe o que Moisés faz? Obedece. Moisés obedece uma ordem que eu acho incabível, infundada. Mas Deus quer saber: Moisés, se você está me vendo, você está me ouvindo, você vai ter que me obedecer. Tira, Moisés, essa sandália. Moisés então tirou as sandálias dos pés.
eu recebi uma ordem do Senhor para vir para a igreja de Mauá. Reunião do ano passado, foi 7 de janeiro. Eu não ia ter campo, não ia ter igreja para mim ir. Estava acontecendo algumas coisas na igreja de Saracuruna e eu não ia mais ficar na igreja. E aí, faltando uns 5 minutos para acabar a reunião, tem os interreglos, né? Os intervalos. E não tinha mais intervalo para nada, só que 2 documentos estavam dando um problema para poder terminar a redação. E aí o presidente do presbitério então abriu uma sessão para 5 minutos de café. E eu tinha por mim que eu não ia para a igreja nenhuma, eu ia descansar minha mente, eu tava precisando de um tempo. E aí, de repente, eu vi quando o pastor Carlos Alberto, presbítero Alain, o presidente do presbitério, entraram numa sala, que era próxima aonde eu estava com o pessoal conversando. E aí entraram. Com 5 minutos, o pastor Carlos Alberto voltou e falou assim: meu irmão, é impossível, sem chance, não existe possibilidade do irmão ficar sem campo. A igreja de Mauá não tem condições de te ajudar, mas eu vou tentar alguma coisa. E já conversei com o presidente do presbitério, está tudo certo, você vai para Mauá. Ele falou isso para mim, e aí ele entrou para o templo, e eu saí daquele ambiente que eu estava, e o banheiro era próximo, eu entro para o banheiro, eu estava com o coração pesado, eu falei assim: eu não vou para Mauá não, é longe, a última igreja do presbitério, vou ter que pagar 2 pedágios, ida e volta, ou vou ter que vir pulando buraco por dentro. Aí eu pensei, falei assim: não vou não. Eu pensando, né? Não vou não. Aí até umas lágrimas rolaram dos meus olhos, para não falar que chorei, né? Para não ficar feio. Porque eu estava muito triste. Eu estava triste demais. E aí eu orei e falei: Senhor, será que é isso mesmo? Para Mauá. Aí, quando eu estou entrando no templo, o reverendo Ronilson me chamou e falou assim: meu irmão, fica tranquilo, sem campo você não fica. Qualquer coisa, eu te estendo a mão e você vai comigo. Mas a igreja de Parada Angélica também não tem condição de te ajudar com nada. Falei: tá bom, pastor. Entrei. Quando eu sento, e aí a casa começa a retornar, nisso no espaço de 5 a 10 minutos, a casa começa a retornar para poder fazer a leitura dos 2 últimos documentos. O irmão que vai fazer a leitura, ele pega um microfone, se dirige para o presidente e diz: presidente, o relatório tal, papapá, sala das sessões, recebemos documentos, examinamos e começa a discorrer sobre o documento. E o documento falava exatamente de crescimento de igreja. A igreja estava travada, a igreja não estava crescendo, aquela coisa toda. Poucas igrejas do presbitério cresceram, ainda mais que nós estávamos vindo da pandemia. E aí eu vi algo que eu entendi, que Deus estava falando comigo, porque tinha um projeto, tinha uma congregação na Raiz da Serra, e tinha um projeto de uma outra congregação para ser implantada no Jardim Anhangá. E aí eu vi do relator da comissão assim: fica tranquilo, ele falando para o presidente, mas eu já tinha tomado para mim o que ele estava falando. E ele disse assim: fica tranquilo, porque quando Deus manda, a gente obedece, e quando Deus faz, não tem quem desfaz.
Quando Deus estende a mão, não tem quem recolhe, porque Deus vai firmar o caminho para a igreja passar. Eu pensei que era para mim, era Deus falando comigo. Eu falei assim, eu vou aceitar essa proposta, esse desafio. E aí fizeram relatório, aí o outro relatório já é esse. Distribuição de campo. E aí de repente distribuíram o campo, e o pastor que estava na minha frente era o pastor da igreja de Saracuruna. E aí quando foi para a distribuição de campo, eu acho que o meu nome, quando saiu, que eu viria para a igreja de Mauá, ele virou para trás e falou assim, é longe, hein? Aí eu falei assim, Deus encurta a distância. Aí eu venho para cá em janeiro, na quarta-feira, conversei com o conselho ali na sala. E mais uma vez falei assim, meus irmãos, eu não tô no evangelho, eu não sou pastor por causa do dinheiro. Eu tô nisso por amor às almas. Por isso que quando eu falei de Joquebede amamentando, ela estava fazendo de graça e agora ela vai receber. Eu faço de graça e eu sei porque eu faço de graça. Quem sabe aqui na igreja, poucas pessoas, mas algumas sabem, o presbitério foi me ajudar com R$400. Não pagava o pedágio, mas nunca faltou nada. Eu quebrei o carro, foi R$7.900. E eu tinha uma causa na justiça, de repente o telefone tocou, o dinheiro estava liberado. E Deus foi agindo, foi movendo. E paz, até o pedágio saiu de Mauá. Não brinca não, que quando Deus te promete algo, aquele que se opor à promessa de Deus vai cair. Aquele que tentar parar o que Deus tem para a sua vida vai pagar um preço. Agora se mantenha na posição. Deus falou para você fazer, faça. Deus mandou você ir, você vai. Deus mandou você vir, você vem. E eu acho interessante isso aqui. E eu queria deixar isso frisado aqui nessa noite, como o presbítero Luiz falou, está sendo gravado. Às vezes a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus, única e exclusivamente porque nós deixamos de obedecer, porque aquilo que Ele manda nós fazer parece ser inconcebível. Mas se a gente fizer, a gente vai viver o sobrenatural. Então eu queria que nessa segunda explanação você entendesse que a ordem que Deus deu para Moisés, ela poderia parecer que iria trazer algum dano físico a ele. Por que é que os missionários saem do nosso país para fazer missões nos Países Baixos, sabendo que são mortos de maneira violenta, truculenta, são decapitados, são jogados na fogueira, são mortos afogados, mas eles aceitam o desafio, porque eles estão debaixo de uma palavra. Quando nós aceitamos estar debaixo de uma palavra do Senhor, é Ele que vai abrir o caminho para nós passarmos. Entenda de que se Deus te chamou, Ele também vai firmar os caminhos para os seus passos, Ele também vai abrir o caminho para você pisar, e não tenha medo, se Ele falou, está falado. E a terceira coisa, que em meio a esse silêncio, é o versículo 5, para concluir. Está escrito assim, se você está com a sua Bíblia aberta: Deus continuou. Sabe o que eu acho interessante? Quando nós aceitamos o desafio, quando nós obedecemos a voz do Senhor, Deus quer continuar a se relacionar conosco. O texto está dizendo, não sou eu. Deus continuou falando com Moisés. Deus quebrou o silêncio e agora Deus está dizendo: Moisés, se você aceitar, se você obedecer, se você fizer, se você ficar debaixo da minha palavra, eu vou continuar me relacionando contigo. Eu não sei quanto tempo tem que você não ouve mais Deus falar. Eu não sei quanto tempo tem que você está sem ouvir, está sem ver. Eu queria que você entendesse algo nessa noite. Olhe para cá, eu sou apenas a sarça que está queimando, que está ardendo nesse altar, e não é mais a minha voz, é a voz de Deus falando contigo. E você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. É tudo isso que Deus quer ouvir da sua boca nessa noite. A pergunta é: você está disposto a pagar esse preço?
Você está disposta a aceitar esse desafio? Porque se você estiver disposto, se você estiver disposta, Deus vai fazer na sua vida. Eu venho nessa noite debaixo de uma unção falar para você nessa noite: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para continuar ou para terminar tudo aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Você só precisa acreditar de que tem um Deus nos céus a todo instante se movimentando, querendo falar, querendo se mostrar. Somos nós é que não estamos vendo, porque uma vez que os seus olhos veem, Ele vai fazer. Base bíblica. Isaías, do capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os querubins estavam à sua volta, e eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e cantavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. De repente, um querubim voou e tirou com uma tenaz uma brasa do altar, e essa brasa tocou os meus lábios, e eu ouvi o Senhor dizendo assim: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós estamos dispostos a parar o que nós estamos fazendo e ver ou olhar para Deus, Ele vai se manifestar e vai falar conosco. E uma vez nós ouvindo a voz do Senhor, nós iremos dizer: eis-me aqui. É isso que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, quebrando esse silêncio, para que você possa ouvir a sua voz e entender que você precisa continuar, que você precisa adiantar, que você precisa ir à frente, que você precisa fazer ou continuar fazendo. E aí a voz ecoa nessa noite de dentro de uma sarça para você e para mim. E sabe qual deve ser a nossa resposta? Eis-me aqui. Se você ouvisse então essa noite dos altos céus Deus bradando: Pastor Mendonça, Marcos Vinícius, Isaac, Marquinho, Júlio, Denise, o que ele irá ouvir da nossa boca? O que ele irá ouvir dos nossos lábios? São os nossos currículos, os nossos afazeres, ou eis-me aqui, Senhor. O que Ele quer ouvir de nós nessa noite: eis-me aqui. E aí, o texto é claro em dizer de que Deus chamou a atenção de Moisés, Moisés caminhou em direção a Deus, e Deus então perguntou ou chamou o seu nome, e ele disse: eis-me aqui. E sabe de uma? 40 anos de silêncio, e Deus quebrou o silêncio num dia normal, num domingo qualquer, onde você acordou de manhã, leu um texto bíblico, ou fez uma oração, foi à feira, foi comprar alguma coisa, foi fazer os seus afazeres domésticos, e de repente você subiu à igreja e chegou aqui, está vendo uma sarça queimando, uma sarça ardendo, mas a sarça não se consome. De dentro da sarça, a voz falando contigo. A pergunta que não quer calar é: o que você irá responder? Pastor, não estou aguentando mais esse silêncio. Saiba que a maior lição que Moisés me deu aqui na minha conclusão é de que o silêncio de Deus às vezes grita tão alto, mas muito mais alto que qualquer palavra. E se nós estivermos atentos, nós iremos ouvi-lo. E Deus então quebra esse vaso e refaz de novo. E o refaz para ser aquilo que ele nasceu para ser, o libertador do povo. Deus agora vai mandar ele voltar. E ele vai voltar para tirar o Israel de Deus do domínio do faraó. E agora ele está certo de que Deus não só falou, chamou, como está enviando. O problema é que às vezes nós queremos adiantar o processo. E em adiantando o processo, a gente corre um risco
de colocar a perder um plano de Deus para a nossa vida. Entre frustrar os meus planos e os planos de Deus, frustrem-se sempre os meus planos, porque a Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Diz mais, que Deus sabe o que quer e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, nesse momento de silêncio, entenda de que o silêncio ele só pode durar se você não estiver disposto a quebrar esse silêncio. É um relacionamento que precisa ser quebrado. Deus agita de um lado um desemprego, uma enfermidade, um concurso que você quer fazer, uma prova no Enem. Deus agita, o fogo está queimando, de repente um problema familiar, de repente um problema conjugal, de repente um problema na empresa, de repente qualquer coisa, é só Deus querendo chamar a sua atenção, é querendo fazer com que você olhe para Ele. Eu fui fazer um curso de Libras, e o sinal para chamar a atenção do surdo é esse. Por quê? Movimentou alguma coisa, ele vai olhar, e quando ele olhar, você faz um sinal, você pergunta, você fala. Então, a intenção de Deus, às vezes, é trazer com que, ou tirar você da sua zona de conforto, tirar você do palácio, levar você para um deserto, para no deserto Ele tratar contigo. E aí vivemos o silêncio. Mas não quer dizer de que nesse silêncio Deus não esteja falando, não quer dizer que nesse silêncio Deus não esteja trabalhando. É como plantar uma semente, que você vai lá, cava um buraco, joga a semente, no outro dia você rega, e você rega, e passa um dia, passa 2, passa 3, passa 10, e nada acontece. Não quer dizer que aquela semente não esteja germinando, quer dizer tão somente que os nossos olhos não estão vendo. A Cassiane canta um hino, que eu acho muito lindo e pertinente a esse momento. Eu queria que você cantasse esse hino nessa noite, junto com o Ministério de Louvor dessa igreja, entendendo de que o silêncio é quebrado. E se esse silêncio estiver sendo quebrado, Deus quer continuar a se relacionar contigo. Sabe o que Deus está falando para você? Você segue tanta gente nas redes sociais. Abre um espaçozinho para me seguir também. Me adiciona no grupo da família. Me adiciona no grupo da empresa. Me adiciona nas suas redes sociais. E passa a me seguir também, para você ver eu estreitar esse relacionamento contigo. Que nesse momento de silêncio, eu não sei de quanto tempo, possa ser nessa noite o tempo em que Deus decidiu a movimentar, a incendiar, a trazer, a fazer algo para que os seus olhos se voltem para Ele. E uma vez os seus olhos olhando para Ele, você possa ouvir a sua voz e desenvolver um relacionamento com Ele. Amém? Rejeita a oração. Aleluia. Oração é alimento. É desse jeito. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisa
sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Glórias a Deus.